teologia, ele clinicou, ele trabalhou como psicólogo ali na própria FAAMA. Depois disso ele foi para Rondônia, onde trabalhou no IAAMO, onde eu estudei quando eu tinha 15 anos de idade, viu? Lá no IAAMO, né? E aí ele foi lá como monitor, e a Tainara também trabalhou como preceptora, né? Preceptor e preceptora. Depois disso ele foi liderar um grupo de jovens de 1 ano em missão, liderou um grupo de jovens de 1 ano em missão. E depois disso esteve 1 ano e 2 meses como pastor de Colorado Oeste, lá em Rondônia, e agora Deus fez a este casal um chamado, juntamente com o pastor Ricardo e a Ana, para que eles possam aqui realizar um lindo trabalho com a juventude desta igreja. Pastor Marco e Tainara, vocês estão chegando aqui e saibam que vocês estão vindo a uma comunidade muito especial. Eu estive aqui algumas vezes. Deixa eu dizer algo, quando eu estava aqui, mesmo trabalhando na União ainda, e eu queria um lugarzinho assim para vir ouvir uma mensagem, esta igreja que eu vim algumas vezes, tá bem? Né? Até porque eu vim aqui ouvir o meu pastor Ricardo falando, é maravilhoso. Eu vim algumas vezes aqui, tá bem? E vocês têm o privilégio agora de estarem aqui. Eu, quando cheguei agora na CEAM, estive com esse grupo aqui, um culto da madrugada, e eu senti o poder de Deus ali com esse povo. É um lugar maravilhoso. Que Deus abençoe você. Nós vamos receber agora uma representante dos jovens, e ela vem em nome dos jovens, ok? Para saudá-los. Ok? É sempre assim. A esposa geralmente recebe um bonito buquê, o esposo recebe os parabéns. Ah, mas tem um presente também, né? Que beleza. Ok? Queridos, só tenho um pedido para fazer para vocês. Assim como vocês abraçaram o pastor Ricardo e a sua esposa Ana até aqui, o carinho que vocês têm com ele é muito grande, com eles. Os demais pastores auxiliares que passaram por aqui receberam o carinho de vocês. O pedido é que vocês agora abracem esse casal também, e vocês vão viver juntos uma linda experiência para a honra e glória do Senhor. Nesse momento nós vamos orar, pedindo a bênção sobre o casal, tá bem? E vai ser realmente o momento então da sua partida dessa nova experiência aqui no Espaço Alfa, tá bem? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por este momento em que o pastor Marco e a Tainara, eles chegam aqui para viver uma nova experiência aqui no Espaço Alfa. Esta comunidade é uma comunidade especial, é uma comunidade que ama, é uma comunidade focada na missão. O desejo dessa comunidade em ganhar almas para Jesus é muito grande, e eles não medem esforços para isso. Eles trabalham incessante, incansavelmente. Eles buscam o poder de Deus para que possam alcançar os seus ideais, os seus objetivos na evangelização. E eu quero entregar neste momento Marco e a Tainara em suas mãos, para que eles também possam ser instrumentos poderosos em suas mãos. O Senhor não os chamou porque Ele é mais capaz, porque eles têm mais talentos, mas o Senhor os chamou porque estão disponíveis, porque estão colocando a sua vida nas mãos do Senhor para serem instrumentos poderosos aqui nessa comunidade. Que o Senhor possa usar sim os dons e os talentos que têm, mas para a tua honra e para a sua glória. Que eles possam chegar ao coração da juventude dessa comunidade e juntos possam traçar uma caminhada para a sua honra e para a sua glória. Quero mais uma vez entregá-los em tuas mãos. São bênçãos que lhes suplicamos em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer ao pastor Fiuza, o apoio da nossa associação, da nossa união, sempre. E vamos continuar então
nosso momento especial nessa tarde de treinamento acerca de discipulado de novas gerações e também ouvindo algumas músicas do pastor Ronaldo, né? Então, pastor, vamos aproveitar o tempo que a gente tem aqui com o senhor. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigado, pastor Ricardo. Quando ele me chamou de senhor, aí a coisa complicou, né? E o pastor aqui disse que eu estou ficando mais velho, mas não acabado, né, pastor? Como hoje de manhã que eu contei para vocês. Vocês sabem que a gente trabalha já há 32 anos no ministério e dos 32 anos, 27 direto com os jovens. E pegando o gancho de hoje pela manhã, a gente tem que tentar trabalhar dentro da linguagem que eles entendem. E uma delas é através da música. Nós criamos um projeto chamado Celebra São Paulo. Eu até quero agradecer a equipe da banda, do louvor, porque cantaram 3 músicas do projeto Celebra São Paulo, que é Ele é o Caminho, entre outras, Pés, não ia falar besteira aqui, é o Pé da Cruz e Não Mais Eu. Essa aqui, o Não Mais Eu, ela tem quase 9 milhões de visualizações na internet e acabou sendo distribuído para todo o Brasil. Isso é uma bênção. E agora, no mês de outubro, que passou, a gente lá em São Bernardo do Campo, uma das cidades fortes lá de São Paulo, a gente lançou o Celebra São Paulo 3. Tem mensagens de reflexão, tem mensagens de alegria, de dinâmica, e uma delas se chama Eu Canto Aleluia. Eu não sei se você sabe, mas a palavra aleluia significa alelu, em hebraico, vamos adorar, yet, aleluiet, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Jeová, tá certo? Então, quando você canta e repete essa música, ou essa letra que parece simples, que parece que não tem significado, você me perdoe a franqueza, mas quando você fala aleluia, você está querendo dizer, Ele é o primeiro na minha vida. É Ele que eu dedico toda a minha honra e toda a glória a Ele, porque Ele merece a minha honra, tá certo? E a Marcele, que trabalha e canta lá no Novo Tempo, ela começou cantando essa música, Eu Canto Aleluia. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer um treinamento aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Só que vai no ritmo, né? Tem alguns que estão atrasados aí. Agora aqui, ó. É bater palma mesmo. É simples. Aí ele vai colocar para a gente a letra, que vai estar na tela, e o vocal, e tudo junto. E aí, em alguns momentos, a gente vai fazer isso. Algumas vezes a gente vai bater palma, algumas vezes a gente vai parar. Mas eu queria que a primeira parte, você ficasse conectado para aprender a música. Porque ela é muito fácil. Ela é de louvor. É para jovens, então é rápida para a gente aprender. Vamos lá, então? Eu canto aleluia quando estou em meio à provação. Eu canto aleluia mesmo se me falta fé. Vamos todos juntos. Eu canto aleluia e aguardo a minha redenção. Eu canto aleluia, seu amor me põe de pé. Agora na palma. Na tempestade eu vou cantar com toda a força, ouve o meu louvor, a esperança, mesmo no temporal, tenho vitória no meu Salvador. Oh, 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 oh. Agora junto. Eu canto aleluia com tudo aquilo que há em mim. Eu canto aleluia quando vejo o sol nascer. Eu canto aleluia
falarei do seu amor sem fim. Eu canto aleluia, não preciso mais temer. Na tempestade eu vou cantar com toda a força, ouve o meu louvor. A esperança, mesmo no temporal, tenho vitória no meu Salvador. Quando estou em meio à provação, mesmo se me falta fé, e aguardo a minha redenção. Todo mundo cantando louvo e exalto. Louvo e exalto, Tudo aquilo que há em mim. louvo e exalto, Quando vejo o sol nascer, louvo e exalto, falarei do seu amor sem fim. louvo e exalto. Não preciso Mais temer. Agora vamos todos juntos. Na tempestade eu vou cantar com toda a força. A esperança, mesmo no temporal, tenho vitória no meu Salvador. Na tempestade ouve o meu louvor. A esperança, mesmo no temporal, tenho vitória no meu Salvador. Oh, 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 oh. Dá vontade de entrar cantando de novo, né? Eu canto aleluia. Vocês sabem que essa música, ela é uma música gostosa de cantar. E as melodias, ela tem um propósito, tá certo? E a gente tem que entender, como a minha mãe falou, aquela de 80 anos, que ela tem que falar a linguagem para que a gente possa ajudar os jovens a se aproximarem no trono de Deus. Tem uma outra música que se chama Espírito de Deus. Essa música eu decidi, menos hoje pela manhã, porque a gente não estava preparado para esse momento, para cantar sempre antes da mensagem. Ela é uma música que ela fala assim: Senhor, sopra em nós agora. Fala a tua verdade, fala a tua mensagem, cura esse lugar. E a parte central da música diz assim: vem Espírito de Deus. É impossível qualquer projeto funcionar, qualquer ideia funcionar, se não tivermos o poder de Deus na nossa vida. Nós precisamos buscar esse poder todos os dias. Outro dia, na história, isso está nos anais da história adventista, uma semana foi feita ali perto de Battle Creek. Inclusive tem uma vila histórica lá para você conhecer, a Casa dos Pioneiros. E eles fizeram uma semana em busca do poder do Espírito. E quando estava chegando na quinta-feira, o organizador daquela semana, o líder daquela semana, como se fosse o pastor Ricardo, se aproximou do orador e disse assim: o senhor não pode ficar mais uma semana? E aí ele perguntou: por que eu tenho que ficar mais uma semana? Porque é muito pouco. Nós gostamos demais do estudo sobre o Espírito de Deus, nós precisamos estudar mais. O senhor pode ficar mais uma semana? É uma outra época, uma outra agenda. Ficou mais uma semana, 15 dias. Estava terminando a segunda semana, parece incrível. Aí o organizador chegou para o orador e disse: não dá para ficar mais uma semana? 21 dias. E eu não sei como é que ele conseguiu, mas ele ficou 3 semanas, depois ele ficou 1 mês direto, só estudando sobre o poder do Espírito Santo. Sabe o que quer dizer essa história, que é uma realidade nos anais da comunidade adventista? De que é impossível ter o poder do Espírito de Deus se você não buscar esse poder todos os dias. Ali na tela, você vai encontrar um rapaz solando. Eu vou solar com ele. Na repetição da música, ou da parte inicial, aí eu convido para você cantar comigo, a gente ora e continua a parte que me corresponde, como diz os bravadores, né? Então vamos lá.
Olha que interessante, que profundidade essa mensagem. Sopra em nós agora, abra tua boca, diga as palavras que curam este lugar. Fale a verdade, mostre a tua vontade. Tudo que somos apenas vem de ti. Vem, Espírito de Deus, vem estar conosco, nos dê vida de novo. Vem, enche-nos com teu amor, mande o teu poder, nos mostre o caminho, Espírito de Deus. Cante comigo. Sopra em nós agora, abra tua boca, diga as palavras. Amém? Fale a verdade, mostre a tua vontade, tudo que queremos. Agora canta do fundo. Vem, Espírito de Deus, vem estar conosco, nos dê vida de novo. Vem, enche-nos com teu amor, mande o teu poder, nos mostre o caminho, Espírito de Deus. Às vezes você está sorrindo, está super bem vestido, mas está vivendo um drama na sua vida. E há um clamor, há um grito que vem do fundo da sua alma, que está simbolizado agora através desse momento, onde os jovens gritam e dizem: Senhor, venha com o teu poder, com a tua graça e o teu Espírito. Nós precisamos ser transformados por esse poder. Nós precisamos tomar uma decisão. Por isso você canta comigo: vem, vem. Vamos juntos. Vem, Espírito de Deus, vem estar conosco, nos dê vida de novo. Com força. Enche-nos com teu amor, mande o teu poder, nos mostre o caminho, Espírito de Deus. Alguns jovens com criatividade pegaram um aquário e começaram a trabalhar com as cores. E em todas as músicas do Celebra São Paulo, eles trabalharam com estas cores. Começamos com uma cor escura e terminamos com uma cor vermelha, representando o único poder que pode nos libertar das nossas dificuldades, dos nossos dramas, das nossas crises emocionais, dos nossos problemas e das nossas dores. Vamos orar? Querido Pai, nós vamos continuar o tema que começamos pela manhã. Nós precisamos do teu poder. Precisamos ser humildes para ouvir a tua voz, para que então possamos alcançar os objetivos que vêm lá do céu para cada família e também para esta comunidade. Que o teu poder dirija as palavras e que possamos não apenas ser tocados, mas que possamos ser influenciados a viver esta realidade das novas gerações, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje pela manhã, nós trabalhamos um pouquinho com uma introdução desse tema tão relevante. Obrigado, pastor. Tão relevante, obrigado pela água também. E aí o que aconteceu?
fizemos essa pesquisa que você já viu, nós apresentamos na parte da manhã, e aí vem uma pergunta, porque hoje, na comunidade adventista, pelo menos a última pesquisa que eu ouvi e soube, de 100 pessoas, 48 pessoas estão saindo da igreja, e a maioria são jovens. Aumentou esse índice ou não? Ou continua o mesmo? É um pouco maior. Então, essa é uma estatística feita por toda a América do Sul. E nós recebemos pelo Departamento de Jovens da Divisão Sul-Americana. De 100 pessoas, 48 pessoas estão deixando a nossa igreja e a nossa comunidade, e a maioria delas são jovens ou novas gerações. E aí vem algumas perguntas. Lembram-se que essa pesquisa, ela foi feita numa igreja adventista de 700 membros. E o pastor fez essa pesquisa. E por incrível que pareça, só para a gente entrar no contexto novamente, a primeira vez que eu tive acesso a uma pesquisa do Ministério Jovem foi em 1993. Depois se passaram alguns anos e chegamos a 2007. Depois 2008. E agora, no mês de outubro de 2018, foi feita a última pesquisa. E por incrível que pareça, vou repetir a palavra que eu disse pela manhã, aconteceu um fenômeno. E o fenômeno é que tanto 93, 2007, 2008, com pequenas diferenças, o grito, o clamor, a necessidade é a mesma. Eles amam esta igreja. As novas gerações defendem essa igreja. As novas gerações amam os princípios desta igreja que estão fundamentados na palavra, as doutrinas desta igreja, as profecias desta igreja. Isso é muito bom porque a gente sabe pela Bíblia que Jesus em breve vai voltar. E aí dá um alívio, assim, só de imaginar que falta pouco, não é? Falta muito pouco. Mas aí chegaram a uma conclusão, e algumas dessas conclusões, eu não vou falar todas elas, eu queria passar para vocês, eu queria compartilhar com vocês. E uma delas chama muita atenção, mas eu vou colocar na tela aqui. Por exemplo, 47% que participaram dessa pesquisa disseram que a igreja é anticientífica. O que quer dizer isso? Se a igreja é verdadeira, se a igreja apresenta, através da sua palavra, o caminho que você deve seguir, por que ela é anticientífica? Eu vou dizer o que quer dizer isso. Ela pode ser unida, essa palavra anticientífica, com a palavra superficial. Entendeu? Que aí dá para explicar um pouco melhor. Muitos de nós queremos um conteúdo mais profundo da palavra. Nós queremos uma explicação mais clara e mais relevante. E muitas vezes, eu como pastor, como líder de jovens, posso ter uma apresentação superficial. Uma apresentação que não é profunda. Outro dia, o meu filho mais novo, o Leonardo, chegou para mim e falou bem assim: pai, me encarou e disse assim: pai, não tenha vergonha, fale a verdade. Abre o coração, abra a Bíblia e fale, porque os jovens querem ouvir a verdade. Eles não são assim de faz de conta. E mais ainda pelas informações que nós temos na internet, nas redes sociais, eles querem que vá a fundo. É claro que tem que ter um preparo para isso. Então eles estão sentindo falta disso. E muitos deles estão saindo da igreja por esse motivo. Entendeu? Falta de conhecimento, falta de estudo, falta de profundidade. E esse é um desafio para mim. Esse é um desafio para os pastores que estão aqui dentro. E esse também, por favor, não me leve a mal, é um desafio para os pais e para os líderes da igreja. Porque eu vou te falar um negócio. Outro dia eu estava, na quinta-feira, né? Nós estávamos conversando ali na casa do Dr. Renato. Eu estava apresentando um texto inspirado por Deus que diz assim: mesmo que os pastores desenvolvam o seu trabalho de uma forma perfeita, pouco adiantará se os pais não assumirem o seu compromisso no preparo espiritual de seus filhos. Isso é fora de série. Isso é um trabalho de parceria, onde a direção jovem, a liderança da igreja, todo mundo está envolvido. E os pais juntamente com a comunidade, para ajudarmos o crescimento espiritual dos nossos filhos. Isso é extremamente relevante. Outra coisa que, muitas vezes, alguns dizem que a igreja é repressiva.
Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o projeto Roupão da Fé. É um projeto de um empresário em São Paulo, um mini empresário. Ele tem um restaurante no centro de São Paulo. E ele fez uma escolha que eu não sei se eu faria, mesmo sendo pastor. Ele fez um plano com Deus, e o plano com Deus era o seguinte: eu vou fazer 52 semanas direto. Quer dizer, 1 ano, pregando sem parar, todos os dias. E eu vou fazer 52 semanas, porque tem muita gente que é uma outra comunidade que está lá fora, que já esteve aqui dentro. E Deus abençoou ele de tal forma que ele manteve o seu emprego, manteve o seu restaurante, e durante 1 ano ele pregou todos os dias. Hoje ele não prega todos os dias, hoje ele fala cada 15 dias. E eu tenho a oportunidade de ajudá-lo. Eu tenho a oportunidade de ir com ele em alguns projetos, porque tem muitos jovens envolvidos. Pastor Fiuza. Rapaz, deixa eu pegar uma carona contigo aqui, um gancho. Esse mesmo projeto nós trouxemos para a União Noroeste Brasileira. Só que não é Roupão da Fé, aqui ele chama Presente de Amor, devido a um projeto de por amor, entende, que a gente tem aqui na União. E eu vou dizer para vocês, só na ASEAN, nesses últimos meses para cá, nós já acompanhamos mais de 100 decisões de pessoas que recebem o presente de amor e tomam a sua decisão. Obrigado, pastor. Veja que é uma realidade. Através desse projeto Roupão da Fé, conforme o relatório do irmão Camilo, Marcos Camilo, que também tem um quarteto muito legal, já foram levados a Cristo 16 mil pessoas. Mas ele pagou um preço, não pagou? Ele deu tempo, foi lá, tirou dinheiro do bolso, foi um negócio impressionante. E aí ele estava me contando, o ano passado, de que, eu estou falando da repressão aqui, que 37% saem da igreja porque acham que a igreja é repressiva. Então eu quero dar um exemplo para vocês. Uma garota, se eu não me engano, chamada Silvana, há muitos anos atrás, para ser mais ou menos exato, há 22 anos atrás, ela ficou grávida do seu namorado, ela não estava casada. E aí o que a igreja fez? E os irmãos e líderes da comunidade fizeram? Essa garota não é boa companhia para os meus filhos. Olha o que aconteceu. Essa garota não é boa companhia para os meus filhos. E ela saiu da comunidade. Passaram-se 22 anos e veio a equipe do Roupão da Fé, e aqui como que é o nome? Presente de Amor. Vamos dizer que fosse esse nome, Presente de Amor. Então veio a equipe. E quando chegou a equipe, um jovem, segurando um roupão do Presente do Amor, disse assim: nós estamos vindo aqui para pedir perdão para a sua família. Mas sabe quem que atendeu na porta da casa? A filha. Aquela que foi o motivo da repressão, da exclusão, da rejeição. E ela ficou emocionada e disse assim: eu sou responsável por isso. Minha mãe saiu do caminho de Deus por minha causa. E eu vou te ajudar. Ela disse para aquele jovem que estava levando o roupão. E ela começou a desenvolver um trabalho com a sua mãe que estava com ressentimento. Ela estava muito triste, há anos. E através do exemplo e da força da sua filha, depois de alguns meses, a filha e a mãe foram batizadas. Para a honra e glória de Deus. Mas o que me chamou a atenção nessa história, e isso acaba sendo uma ajuda para a gente, que o líder maior daquela comunidade, que foi o mais duro, que foi o mais repressivo, ele reconheceu o seu erro. O problema é quando a gente não reconhece o erro, mas ele reconheceu. E aí o que aconteceu? Agora no projeto da Federação dos Empresários, na cidade de Curitiba, foi apresentado esse testemunho. Ela vivendo numa casa miserável. Sabe o que eles fizeram? Vamos ajudar a reconstruir a vida dessa mulher. E sabe quem é o grande pedreiro, o grande construtor da casa? Aquele irmão que foi o causador da maior repressão na vida daquela garota, que agora é uma mulher, uma senhora, que rebatizou juntamente com a sua filha. Eu já falei isso para vocês hoje, vou repetir. Semana passada estava numa igreja bonita, confortável, gente maravilhosa, e só tinha 2 pessoas que estavam firmes na fé da sua geração. Todos os outros saíram, por causa da repressão
da exclusão, no sentido de rejeição mesmo. Às vezes a gente quer proteger demais, né? O superprotecionismo. E isso tem causado algumas divisões e, acima de tudo, tem tirado a graça e o prazer de irmos à igreja, irmos à comunidade para louvar a Deus. Nada pode se fazer. Às vezes a gente se coloca numa posição de exclusividade, de triunfalismo. E me perdoe o que eu vou te dizer agora, mas eu vou falar baseado num livro muito conhecido, chamado Livro Grande Conflito. Mas esse livro diz o seguinte, que muitas pessoas, não sei se você está preparado para ouvir isso, mas eu acho que eu vou ter que falar isso para você. Muitas pessoas ainda não vieram para a nossa comunidade, porque se estas pessoas viessem para a nossa comunidade, está escrito logo nos primeiros capítulos, estas pessoas ficariam assim escandalizadas com o que iriam ver dentro da nossa comunidade. São pessoas sinceras, são pessoas maravilhosas, são pessoas cristãs, são pessoas que querem fazer o bem ao próximo, são pessoas que querem se engajar no envolvimento dos projetos de voluntariado e de missão, mas ainda não vieram, porque muitas vezes o grande motivo sou eu ou você. Esse é um dos motivos, porque infelizmente alguns jovens, e uma grande maioria, quase 50%, como disse o presidente, aqui nessa região mais do que 50%. E eu não posso ficar com os braços cruzados. Eu, como pai, como líder, como pastor, eu tenho que me render aos pés do Senhor e dizer, Senhor, me dê sabedoria, me dê discernimento e me dê motivação e estímulo para que depois dessa palestra eu possa me unir com as novas gerações para juntos crescermos na nossa vida espiritual e abençoarmos a nossa comunidade. Temos aqui alguns outros pontos que eu queria salientar, que não são muitos. E um deles é, qual será o nosso próximo passo? E eu estou tirando agora a opinião, fruto da pesquisa, das novas gerações, dos próprios jovens. O que a gente deve fazer para tentar resolver o problema? E depois a gente vai entrar num bate-papo, não é isso, pastor? Depois a gente vai entrar num bate-papo e vamos conversar um pouco. Mas olha o que eles disseram, parece que eu estou chovendo no molhado. Mas diz um grande orador que foi e é conhecido como um dos maiores pregadores do mundo. Outro dia teve um evento, né, em Londres, lá na Inglaterra, e os maiores pregadores do mundo foram convidados. E ele também foi convidado. Sabe quem eu estou me referindo? Pastor Alejandro Bulhon, um dos maiores pregadores do mundo. Outro dia, em 2016, eu fiz uma campal de jovens no NASP, e eu levei o pastor Bulhon. Alguns diziam assim, mas ele é muito velho, ele já está ultrapassado. Meu amigo, eu não imaginava o que ia acontecer. Ele falou para nós, isso em 2016, e num dos temas, eu sei que depois ele veio aqui para campal de jovens aqui de Manaus, ele foi aplaudido pelos jovens pelo menos 3 vezes. E um dia, que foi a última mensagem dele, ele falou bem assim, olha, agora eu vou sair. Eu tenho um compromisso, porque ele mora em Brasília, mas quase não fica em Brasília, né? Ele viaja pelo mundo inteiro, mas ele falou assim, olha, eu vou ter que voltar para Brasília, porque eu tenho um compromisso, eu tenho um casamento amanhã e eu tenho que estar lá. E ele foi saindo assim, o povo começou a aplaudi-lo. Daqui a pouco ele volta e diz assim, eu falei para vocês alguns segundos atrás que eu ia embora, e eu vou embora mesmo. E eu quero dizer a todos vocês o seguinte, eu nunca mais vou voltar. Uau, ele falou uma coisa forte, né? E eu queria te fazer um convite. Chegou a hora de você assumir um compromisso. Ele estava falando para jovens, para as novas gerações. E sabe o que ele disse? Em tantos lugares que ele pregou no Brasil e no mundo, que a repetição leva à ação. Já viu essa frase? A repetição leva à ação. E ele sempre repetia isso nos sermões. Lembra disso? Então, parece que eu vou chover no molhado aqui. Mas a repetição leva... Por quê? Porque a tendência do ser humano é esquecer. Infelizmente, nós temos essa tendência. E nós precisamos ser relembrados. E muito mais quando o que eu vou apresentar para vocês foi colocado não por um pastor,
Não por um grande orador como o pastor Alejandro Bulhon, mas por um jovem que está necessitando, que está lutando para ser ouvido, para ser amado, respeitado, cuidado. Primeira colocação que foi feita por eles: relacionamento entre as gerações. Relacionamento entre as gerações experientes e as novas gerações. E você sabe que, como pastores, aqui nessa comunidade não tem tanto esse problema, não tem tanto essa dificuldade, mas nas maiorias das igrejas tem esse problema. E o problema é o seguinte: se você, e eu acho que está certo, não colocar um texto bíblico e um texto inspirado por Deus para dar autoridade ao que você fala, algumas pessoas imaginam que você está inventando, que você está tirando da sua cabeça. Hoje pela manhã nós começamos com a Bíblia. E agora eu vou te dar um exemplo da palavra inspirada em relação a esse assunto. Então o que eu peguei? Olha que interessante. Peguei uma opinião resultante da pesquisa desses jovens para resolver o problema. E aí coloquei um texto inspirado por Deus. Olha que legal. Mas aí você tem que estar preparado para ouvir o que está escrito. Unam-se os jovens a pessoas, a obreiros mais experimentados, que compreendam as Escrituras e que por muito tempo tenham sido praticantes da palavra. Você viu a palavra vida prática aqui? Em outras palavras, as novas gerações precisam olhar para os mais experientes que vivem aquilo que eles estão falando. Primeiro sinal, tem gente que não vive o que fala. Tem gente que prega aqui na frente, como eu estou falando para vocês, e apresenta uma mensagem, apresenta uma palestra, e aí quando vai para casa, é violento, não dá atenção para os seus filhos, não tem diálogo, não tem relacionamento entre a sua geração, que a minha foi 1960, com a geração de 2020. Fala bonito, mas não vive na prática lá dentro da sua casa, onde as pessoas realmente conhecem você verdadeiramente. Quando fala em vida prática, tem que dar uma explicada aqui, né, meu querido? Sabe o que vai explicado? É o que vem na sequência. Nunca deveis colocar as novas gerações sobre a orientação de indivíduos espiritualmente o quê? O que é uma pessoa indolente? Preguiçosa. Uma pessoa que não quer pagar o preço. Uma pessoa que não está disposta a ajudar os seus filhos e a comunidade e as novas gerações. Não está afim. Não é você bater no ombro assim. Como é que é teu nome? Denis. Aí eu chego para o rapaz, eu estou sabendo que você está com um problema. Estou orando por você. Mas vai embora. Em outras palavras, você está dizendo assim, se vira. Eu não tenho tempo para você. Eu não quero ouvir você. Eu tenho uma profissão e agora eu quero te ajudar. Mas de longe. Vocês já viram aquelas pessoas? É engraçado isso, né? Quando alguém tem algum problema, e aí coloca esse problema no grupo do WhatsApp, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Olha aí. Está sabendo. Novas gerações. O que a gente faz? Bota a mãozinha. E quanto mais mãozinhas a gente colocar, parece que a gente é mais santo do que o outro. Aí chega o final de semana, o que acontece? O que acontece no final de semana? Algumas vezes, você esquece da pessoa, nem olha para a pessoa e nem diz assim, e aí, resolveu o teu problema? É verdade ou não é? É uma realidade que a gente está vivendo. Então, a gente não pode permitir que as novas gerações sejam influenciadas por pessoas indolentes. Sabe o que está escrito na tela ali, ó? Que não possuam altas e elevadas e santas aspirações, porque o mesmo espírito de indiferença, de insensibilidade, de frieza, farisaísmo e formalidade, será visto tanto nos professores como nos alunos, tanto nos pastores como os participantes da comunidade, tanto nos pais como nos filhos. Eu já falei isso, e dentro desse contexto eu tenho que repetir. A palavra farisaísmo e formalidade, quando você vai a fundo, quando você se aprofunda no significado da palavra, você descobre que um dos maiores originadores da formalidade,
dentro da nossa comunidade, somos nós, líderes. Somos nós, pais. Eu sou o pior de todos vocês aqui. E se não cuidar, eu sou o pior de todos juntos aqui. O negócio é sério. E é por isso que alguns estão preocupados, como o NASP, quando me pediu para falar sobre o assunto de formalidade. Eu falei, onde que eles estão com a cabeça? Eu pensava outro tipo de assunto, mas formalidade. E aí eu fui pesquisar, e eu fui me aprofundar. E quando eu cheguei à realidade, eu dei um pulo para trás e disse assim, mas esse é o meu problema, então quer dizer que eu sou o responsável por isso? É, você é o responsável por isso. Você que é líder, você que é pai, você que é mãe, você que conduz e influencia as pessoas. Nós temos que ter algo bem claro na nossa vida. Olha outra coisa aqui que eles disseram. Perdão e aceitação. Sabe o que eles estão dizendo, em outras palavras? A gente aceita que temos erros. Nós aceitamos que temos falhas. Nós aceitamos que precisamos ser ajudados. Nós aceitamos que precisamos crescer. Mas, por favor, nos aceitem, nos ajudem, nos amem. Tenham tempo para nós. E eu nunca imaginava, que eu ia descobrir tanto texto, um melhor do que o outro, que falava sobre novas gerações. Inclusive esse aqui, ó. Os que esperam ter sucesso na educação dos jovens devem aceitá-los como eles são, e não como deviam ser, e nem como serão quando saírem de sob sua orientação. Eu falei hoje de manhã e repito agora. É impossível. Você vai quebrar sua cara, e eu também, se você achar que a tua influência tradicional de 1960, 1950, 1970 vai mudar a geração de 2020. Vou repetir aquilo que a minha mãe disse com 80 anos. O seu pai e eu já fomos responsáveis de tirar um monte de gente da igreja, porque nós invertemos os valores. Nós criamos tradições e dissemos para todo mundo na igreja que estas tradições são princípios. Princípio não se mexe, porque princípio é a palavra de Deus. E muitas vezes nós criamos culturalmente leis e votos interessantes e bem feitos por um tempo, mas eles precisam ser mudados. As tradições são boas para a organização, e tudo que envolve planejamento e organização é muito bom, mas nós temos que ter uma visão ampla para entender a diferença, que a tradição não tem nada a ver com o princípio, e sim para um processo de crescimento, em um projeto, por exemplo. Vamos à última palavra. Criar espaço para compartilhar experiências. Eu considero esse ponto aqui um dos principais. Não é o único, mas é um dos principais. Sentar à mesa. Sabe quem que fala muito isso? O Felipe Tonasso, né? O pastor Felipe Tonasso. Ele diz, vamos sentar à mesa, vamos conversar. Vamos numa pizzaria, vamos num restaurante. Se não tem dinheiro para pagar pizza e o restaurante legal, vamos numa casa, vamos nos relacionar, vamos trocar experiências. E a propósito, intencionalmente eu fiz o seguinte. Eu coloquei na conclusão agora, o primeiro texto inspirado por Deus falando o seguinte, os jovens, as novas gerações devem ouvir os mais experientes, certo? Que são as gerações experientes. Isso está certo, tem um monte de texto sobre isso. Agora eu vou mostrar um outro texto para balancear e para equilibrar. Olha o que está escrito aqui, ó. Há uma bênção no convívio dos mais idosos com os mais jovens. Esses podem iluminar o coração e a vida dos mais experientes. Quando fala idoso, é mais experiente. Aqueles cujos laços da vida se estão enfraquecendo, necessitam o benefício do contato com a esperança e a vivacidade da juventude. E os jovens podem, por outro lado, ser auxiliados pela sabedoria e a experiência dos idosos. Em outras palavras, ninguém pode e deve andar sozinho. Eu preciso das novas gerações e as novas gerações precisam de mim. E juntos e unidos, nós vamos chegar aonde nós queremos, pelo poder de Deus. Eu queria agora dar oportunidade, pastor, e aí ao Diego, cadê o Diego? Está aí o nosso mestre, né? E ele, eu vou até deixar esse ponto aqui na tela, para se alguém quiser marcar, alguém quiser copiar, depois dar uma olhada e dar uma estudada. Vamos ver se eu consigo responder as perguntas do Diego.
Pastor, do Diego. sem formalidades, a gente vai sentar aqui na escada, tá? Ah, pois não. Sem formalidades. Você falou de formalidade? Vamos. Vamos tirar isso aí. Agora acho que não vai precisar, não. Vamos lá. Você estava falando aí, eu anotei algumas perguntas e quem quiser também fazer alguma pergunta para o pastor, não estava combinado essa parte, mas eu estou abrindo aqui, tá, pastor? Olha só, a gente vive hoje uma expansão tecnológica da qual as novas gerações fazem parte. Todo mundo hoje está conectado. É verdade. Todo mundo, 24 horas, está todo Falando mundo nisso, conectado. depois vamos tirar um selfie, né? Exatamente, claro, né? Mas daí, nós também somos bombardeados pela influência das mídias, Com certeza. dos filmes, Opa. das músicas. A gente consegue utilizar essas referências que as novas gerações têm para a pregação do Evangelho? Olha, Diego, essa é uma pergunta aparentemente complicada para responder. Porque alguns, quem sabe, iriam dizer assim, isso é impossível. Mas outro dia, 5 anos atrás, que não foi outro dia, eu me deparei com uma situação mais ou menos assim. Você vai ser convidado para falar para um grupo de jovens, tipo uma semana de oração jovem. Aí você chega lá, você tem alguns temas que você acha importante, que você já repetiu esse tema em várias igrejas, em várias comunidades. Aí você tem aquele formato de mensagem. E aí eu cheguei numa comunidade e vi que ninguém estava preocupado com o que eu estava falando, não estava nem aí com o que eu estava falando. E eu tive uma ideia. E a ideia foi a seguinte: eu não vou mais fazer semana de oração. Mas que é isso, pastor? Onde você quer chegar com isso? Não, eu vou te explicar onde eu quero chegar. Diego, a partir de 2015, eu não faço mais semana de oração. Sabe quem faz a semana de oração? Os próprios jovens. Aí o que eu faço? Eu chego... Está próximo aqui, né? Aí eu chego, por exemplo, numa comunidade e digo assim, vocês querem que eu faça uma semana de oração? Eu não vou fazer. Eu vou representar vocês. Aí todo mundo fica assustado. Eu já falo para o pastor logo de cara, como se fosse o pastor Ricardo. Olha, eu não vou fazer a semana, eu vou representar os jovens. Mas como é que é isso, pastor? Como é que funciona esse negócio? Funciona assim. Nós vamos abrir um grupo do WhatsApp e eu gostaria que vocês estivessem abertos para um diálogo. E eu queria que o pessoal da mídia estivesse envolvido, que a banda estivesse envolvida, que o pessoal da liderança, o pastor, está todo mundo envolvido. Mas tem um grupo que é inegociável. Que grupo é esse? É o grupo de jovens que são líderes carismáticos sem nenhum cargo dentro da igreja. São mais líderes, se não cuidar, do que eu. Eles têm uma influência tão grande que eles levam os seus amigos para onde eles quiserem. Porque a liderança deles, o carisma deles é extremamente natural. É um talento que eles têm, é uma habilidade que eles têm. E aqui dentro também tem vários assim. E aí comecei essa experiência com 20, com 30, já chegamos a 40 jovens. E eu estava muito preocupado, imaginando que eu teria que ajudar. E sabe o que eu descobri? Que eu preciso ser mais ajudado pelas novas gerações do que eu pensava. Eu mostrei para um grupo na quinta-feira, onde eles me mandaram as sugestões de temas. Sabe qual eram as sugestões de tema? Pastor Ronaldo, fale sobre homofobia. Pastor Ronaldo, fale sobre a questão de gênero. Pastor Ronaldo, fale sobre suicídio, sobre transtornos alimentares, sobre as novas gerações, a geração Z, a Y. Agora dizem que tem uma nova geração que, por acaso, desculpa dar risada, ela tem o mesmo nome que vocês, é a geração Alfa, que ainda não chegamos à conclusão, né? Os filósofos, escritores, né? Sociólogos ainda não chegaram ainda na conclusão dessa geração Alfa, mas ela existe. E daqui a pouco já está pintando aí os detalhes, até livros sobre isso, pesquisas, teses sobre isso.
E aí cheguei numa determinada igreja e estava dando certo. A igreja está respondendo, o maior número de jovens. Eles decidem o tema da semana, o tema de cada dia. E aí abrimos um grupo do WhatsApp, todo mundo vai colocando ali textos da Bíblia, vídeos, citações, histórias, o que for, coloca lá. No começo o povo fica meio resistente, mas depois vai dando certo. É que as novas gerações não gostam muito de grupos de WhatsApp. É mesmo, né? Mas deu certo dessa vez, então né? que bom, legal. Deu certo dessa vez. E aí o que aconteceu? Mas entre eles gostam, né? Entre eles gostam. Aí o que aconteceu? Um deles chegou e disse assim, pastor, tem uma ideia. Mas no fundo não nem falou para mim, falou para o grupo deles. Porque eu quase não falava, eu só estava ali no meio. E a colocação foi assim, vamos fazer uma semana baseada no último filme da série da Marvel, Avengers, Ultimato. E aí, como eu já tinha falado que eu ia representar o grupo, eu tinha que manter a palavra. E eu falei assim, vamos nessa. E eu quero ver as ideias. Daqui a pouco, eu não sei de onde eles tiraram, mas eles conseguiram um artigo do pastor e escritor Michelson Borges, que estava falando sobre o Thanos, a manopla, sobre as pedras ou joias do infinito? Joias do infinito, está vendo como ele sabe? Joias do infinito. E cada joia tem um significado, né? Uma é o poder, não é isso? Tem alguém que sabe quais são as 5? Quem é que sabe aí? Espera aí, olha, ela sabe aqui, Peraí, a vamos ver lá. Mandinha sabe. Peraí, Amandinha, vai lá. peraí. Vai, algumas. Ela só Tem sabe... a da alma. A alma? Sim. Uau, então quer dizer que a gente pode estudar sobre esse assunto, né? Olha que interessante. Próxima palavra. Eu não me lembro as outras. Do tempo. Do tempo, será que a gente pode estudar sobre esse assunto? Olha que interessante. E o pastor Michelson Borges ia colocando textos, um texto para cada palavra. Qual que é a outra? Qual que é a outra? Alma, tempo. Realidade. Realidade. Será que a gente pastor. não deve estudar sobre a realidade da nossa vida? Sim ou não? Ah, legal. O que Aqui, mais? ó, a Cecília já conseguiu aqui, ó. Essa é rápida, No né, Wikipedia. nativa? Espaço, mente, alma, realidade, Mente. tempo e poder. Tempo, poder. E aí, através daquele artigo que foi colocado por um jovem, não foi colocado por um pastor, foi colocado por um jovem, a gente começou a fazer o trabalho junto com eles e nós chegamos a um denominador. E quando chegou a semana de oração, até o pastor da igreja estava meio preocupado. Falou, será que vai dar certo esse negócio? E eu falei, eu acho que vai dar certo. Vamos confiar em Deus acima de tudo. Nós nos preparamos para isso. Temos base na Bíblia, na palavra inspirada e vamos continuar em frente. Primeiro dia, eu falei sobre a maior pedra, a mais preciosa de todas. Como é o nome dela? Jesus. E aí comecei o desenvolvimento do nosso trabalho. Cada noite, eles faziam um vídeo com o grupo da comunidade deles, fazendo propaganda para o outro dia. E eu lembro que eu terminava assim e fazia assim, ó. Aí quando eu fazia assim, ó. Mas essa história eu ouvi, como é que você entrava Eu na hora do entrava com culto? uma manopla. Eu entrava com uma manopla, que eles compraram não sei aonde. Que aí apagava as luzes e iluminava tudo. Aí eu fazia assim. Era um negócio espetacular. Eu nunca vi tanto jovem na minha vida. Aí quando chegou no final, olha, eu quero te falar duas coisas. Quando chegou no final, o pastor, o ancião, o outro ancião, o primeiro ancião, o segundo ancião, o suplente. Eles queriam todo mundo. assistir Avengers. Não, é isso. Eles falaram, pastor, eu nunca vi isso na nossa igreja. Os jovens estão envolvidos. E outro dia eu perguntei, e aí, continuam envolvidos? Nossa, a Escola Sabatina Jovem está dando certo, o projeto de missão está dando certo, porque eles também participam do Caleb e de outros projetos. Eu falei, nossa, que espetáculo. E eu não fiz a semana de oração. Quem fez foram eles. Outro dia eu fui numa outra comunidade, sabe qual é o nome do tema que eles fizeram? Que eles deram lá? Hashtag sem filtros. Olha a cabeça deles. Olha a criatividade deles. Outro dia cheguei numa outra comunidade que é do NASP, de São Paulo. E aí criamos também, 3 meses antes, esse grupo. Meu amigo, era um tema mais difícil do que o outro. Se não fosse pela ajuda deles, nós não íamos conseguir ter sucesso nessa semana. Aonde que eu quero chegar?
Vamos ouvir mais eles. Vamos conversar mais com eles. Eles estão querendo ajudar a igreja. Eles estão querendo defender a verdade. Mas eles não querem, como disse a conclusão daquela pesquisa de uma igreja, eles não querem coisas superficiais. Eles querem coisas atuais e algo que seja relevante para o seu crescimento na universidade, aqui na igreja, lá na sua casa, ou em qualquer lugar que eles estiverem. Esse era o ponto, pastor, que eu ia tocar agora. Contextualização da mensagem não significa superficialidade espiritual. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A ponto que, por incrível que pareça, quando eu encarei esse tema junto com eles, eu decidi, uma das noites eu vou falar sobre conteúdo de filmes. Uma das noites eu vou falar sobre isso. E aí eu orei a Deus para me dar capacidade, não só capacidade intelectual, mas amor, carinho, bondade, para usar as palavras da melhor maneira possível. E eu apresentei algumas verdades, comparando o que a Bíblia diz e a filosofia de Hollywood. Fui trabalhando. Aí você vê ali um monte de influências negativas, e eu fui falando, mas com muito carinho, com muito respeito. No final, o líder dos jovens me procurou e disse, quase chorando, eu acho que se ele estivesse chorando, ou se eu falasse que ele estivesse chorando, eu estaria mentindo, que seria exagero. Mas ele chegou e falou assim, pastor, eu quero te agradecer, porque hoje eu entendi os malefícios dos filmes e do conteúdo dos filmes. E o senhor não agrediu ninguém, o senhor não humilhou ninguém, o senhor não rebaixou ninguém, e o senhor falou de uma temática que tem a ver com o cinema. E sabe o que eles fizeram, para terminar esse ponto aqui? Semana Adventista Jovem. Por que foi Semana Adventista e não Semana Jovem? Porque o Adventista começa com A, e eles colocaram o A do Avengers. E nós fomos com tudo. E deu tudo certo. E alguns estão sendo batizados também. Um outro ponto que eu observei na sua fala, em alguns momentos, o senhor falou muito sobre relacionamento. Relacionamento, tá ali e tal. E hoje, dentro da igreja, o que a gente entende como relacionamento são pequenos grupos. E está tudo certo, é muito importante. Pequeno grupo faz parte da nossa comunidade, é uma comunidade de pequenos grupos. Mas existe um elemento... E olha, eu quero fazer um parênteses aqui, eu quero parabenizar que de uma forma natural, de uma forma espontânea, de uma forma sincera, amorosa, vocês têm mais de 25 grupos, né? Mais? Ao redor de 25 pequenos grupos. A gente se sente próximo, querido, amado, respeitado. Parabéns, Deus seja louvado por essa iniciativa de vocês. Esse era o ponto de pequenos grupos, né? Ele é super importante, a gente tem um encontro semanal. Mas o que eu notei nessa fala sua do grupo do WhatsApp aí com os jovens e tal, é um elemento chamado envolvimento. Sim. A gente pode ter relacionamento, mas nem sempre ter envolvimento com as pessoas. Porque envolvimento desprende tempo, desprende recurso, desprende paciência. Às vezes a gente tem que abdicar de coisas que a gente queria para se envolver com a dor do outro, com os problemas do outro. O senhor considera esse elemento essencial para se trabalhar com as novas gerações, uma vez que a gente tem novas gerações altamente envolvidas tecnologicamente, mas nem sempre envolvidas aqui no offline? Você sabe que hoje pela manhã eu estava dizendo para vocês que quando a gente viaja e a gente tem a oportunidade de conhecer novas comunidades como essa, a gente aprende, a gente cresce. Essas palavras que você falou aí são extremamente importantes. E eu quero pegar um gancho com você e dizer o seguinte: nós temos os aventureiros, nós temos os desbravadores, nós temos a classe dos adolescentes. E em todo o Brasil, e para ser mais claro, em todo o mundo, América do Sul, os líderes, como o pastor Fiuza, que estão aqui, nós estamos preocupados com, depois dos 17 para frente. Muitas tentativas já foram realizadas e nunca deu certo. Aonde eu vou, a única que dá certo é quando você paga um preço regular e constante. Não é esporádico. Não é uma vez por semana apenas. É muito mais do que isso. Você sabe que tem um texto inspirado por Deus que diz assim, que muitas vezes a gente, pelo nosso impulso, olha que interessante, pelo nosso impulso, pelo sentimentalismo, a gente toma algumas decisões e faz alguns projetos. Olha, parece que é hoje isso aqui.
Por exemplo, tem um projeto legal no final do ano chamado Mutirão de Natal. Não é bacana esse projeto? Esse projeto foi criado por quem? Pela igreja? Não. Esse projeto ele foi criado por uma família que, pensando no bem da comunidade, se reuniram, oraram e criaram um projeto Mutirão de Natal. Desculpe a franqueza, mas onde que foi criado o projeto da Voz da Profecia? Onde é que foi criado esse projeto? Não foi pela igreja, claro que foi por uma família. E o nome dessa família começava com um pastor chamado H.M. Richards. Aí depois vem uma outra onda, que ainda existe aí na Novo Tempo. Qual que é a outra onda? Está escrito. Foi fundado por uma comunidade como a comunidade Alfa? Não. Foi por um grupo menor, um grupo pequeno, com o tal do George Vandeman. E é interessante esse negócio de estar junto, constantemente, regularmente. Outro dia eu estava no Hemocamp da Unicamp, que é um setor de doação de sangue. E olha o que a diretora do Hemocamp, lá em São Paulo, dessa universidade super conceituada, disse para mim. Sabe aquele projeto Vida por Vidas? É um projeto super legal e que os jovens participam, e a gente tem um cadastro, a gente tem um site. Aí quando eu cheguei para pedir ajuda da diretora da Hemocamp, porque tem várias cidades do interior ali próximos de Campinas, ela disse assim, fica tranquilo, pastor, nós vamos ajudar vocês, só que eu queria te dar um toque aqui, um conselho. Diz que conselho a gente não dá, né? A gente cobra, a gente vende. Mas outro dia, pode ter sido coincidência, viu, pastor? Mas eu fui lá, porque eu conheço o trabalho de vocês, dos desbravadores, do mutirão de Natal, e vocês saem com as camisetas para entregar livro, é um negócio maravilhoso, parabéns por isso. E eu comecei a inchar mais do que eu estou inchado. Nossa, eu fiquei falando, nossa, que espetáculo, agora vai ser demais a nossa parceria com a Hemocamp, da Unicamp, uma das principais universidades do mundo, mas do Brasil com certeza. E ela disse assim, fui e entrei no site Vida por Vida de vocês. Fiquei impressionado com o site, bem feito, design maravilhoso. Mas eu tentei arrumar 10 pessoas, e eu não consegui nenhuma pessoa. Eu queria 10, eu não consegui nenhuma pessoa. Aí eu comecei a querer abrir o chão para me afundar. E ela disse assim, pastor, não me leve a mal, mas aqui em Campinas existem muitas praças, e a maioria das pessoas que estão nas praças não são jovens, são pessoas de mais idade, de mais experiência. A gente não precisa ligar, a gente não precisa mandar nada. Em tempos a gente vai, e eles estão felizes para doarem o seu sangue. Por favor, vou repetir, pastor, pode ter sido uma coincidência, mas quando vocês saem às ruas, com as camisetas, para entregar um livro um dia, isso é legal. Quando vocês fazem um projeto do Mutirão de Natal, é maravilhoso. Quando vocês saem para marchar com os desbravadores, é espetacular. Mas não esqueça, a sociedade moderna, ela quer uma regularidade, ela quer algo que não seja oscilante, que não seja esporádico, porque aí sim, de verdade, você demonstra na prática que você ama, que você está cuidando, que você respeita. Aí eu voltei para uma reunião com os departamentais e eu pedi para Deus um texto, aí Ele deu esse texto. E sabe qual o final do texto? O final do texto diz assim, se você desenvolve um trabalho irregular, esporádico, oscilante, intermitente, ou intermitente, vai causar mais dano do que benefício. Vai causar mais dano do que benefício. Eu não estou inventando isso, está escrito. É inspirado por Deus. E a gente fica repetindo isso para os diretores de jovens, para os pastores, para as famílias, para os pais, para as novas gerações. E aí um outro dia, acho que eu estou falando demais, mas é assim que funciona. Outro dia eu fui chamado por um líder. Vamos dizer que fosse o Diego aqui. Lá em Guarulhos, porque eu trabalho em todo o estado de São Paulo, Guarulhos é aquela cidade ali do lado do aeroporto. E aí eles falaram, pastor, eu conheço um líder lá que, desde 1844 que eu conheço ele. De tanto tempo que eu conheço ele. E ele ainda é líder. Todo mundo gosta dele, todo mundo ama esse cara. E já tem cabelos brancos, tem um cavanhaque branco. Eu falei, o que ele tem? E aí um dia ele falou assim, eu quero que você vá no meu pequeno grupo. Aí eu falei, eu vou. E o pequeno grupo é de jovens. E é grande esse pequeno grupo. Ah, é? E o que você quer que eu faça? Sabe o que ele disse para mim? Eu não quero que você faça nada. Eu quero que você vá lá. E você chega no horário. Não é porque eu chego atrasado.
mas eu quero te mostrar algo espetacular. Chega no horário, não vem, obviamente, de gravata, essa coisa toda. Você não vai cantar, você não vai orar, e você não vai estudar a Bíblia com eles. Eu não vou te dar nada para você fazer. Você vai ficar no meio deles, junto com eles. E olha o que aconteceu. Cheguei do jeito que ele me pediu, do jeito que ele me mandou. Estava frio, era inverno. Lembro até hoje, era uma sexta-feira. Sabe qual era o grupo? O grupo chamava Curto Circuito. É o nome deles, Curto Circuito. Isso é uma outra coisa que a gente tem que tomar. Não pode ficar engessando. Às vezes a gente usa um nome institucional. Como é que é? Institucional. Você não falou do jeito que eu queria que você falasse. Institucionalizado. Ah, muito bem. Então, aí não dá certo. Então, você quer fazer um nome diferente, quer fazer uma camiseta diferente, quer uma ideia totalmente diferente, tudo bem. Mas, no fundo, a gente vai estudar a Bíblia. Certo? Certo. Aí, o que aconteceu? Criaram o curto-circuito. E eu fui lá no curto-circuito. E o povo, o pastor vai cantar o teu poder, porque é eu que trouxe o teu poder para o Brasil. O pastor vai cantar não sei o quê. Eu falei, não vou cantar nada, gente. É que eu estou sabendo que aqui é demais, é um poder esse negócio aqui, e eu quero conhecer. E aí eles começaram a conversar, e daqui a pouco eles entraram no tema. Lembro até hoje do tema. Era o tema sobre a oração. E eles começaram a discutir, aí um falava um negócio, o outro lá falava outra coisa. Meu amigo, daqui a pouco eu entrei também para falar. Deu um curto-circuito mesmo. Deu um curto-circuito. E aí teve um outro que disse assim, não concordo com o senhor não. Falou bem assim, ele não estava mais me vendo como pastor, ele estava me vendo como um deles. E aí, quando terminou o momento que a gente teve ali de estudo da Bíblia, eu não fiquei muito tempo, eu saí, fui embora. Até hoje, sem exagero, as pessoas me encontram por aí e dizem assim, pastor, você lembra daquele pequeno grupo curto-circuito? Eu lembro, como foi legal? Foi legal demais, pastor. O senhor lembra que o senhor foi lá? O senhor estava com a gente, eu não fiz nada. Eu não orei, eu não estudei a Bíblia com eles, eu estava junto com eles. Em outras palavras, eu acredito, e aqui é um ponto de referência, aqui é um ponto de referência, aqui é um ponto de referência. Vocês já fazem isso. Por favor, deem atenção a essa idade de 16 anos para cima e fiquem juntos. Paguem o preço de estar juntos. Vai ter momentos maravilhosos, vai ter momentos de muita alegria, de celebração, de festa, de viagem, mas tem momentos mais difíceis, mas vão estar juntos. Me perdoe, pastor. É o pertencimento, É o pertencimento. Por exemplo, meu pai já faleceu. Meu pai foi pastor durante quase 40 anos nessa igreja. E quando eu tinha 6 anos, eu fui atropelado. E sabe por que eu fui atropelado? Porque eu desobedeci o meu pai. Eu desobedeci o meu pai. Aí, o que aconteceu? Então. Mas isso sabe quando aconteceu? Eu tinha 6 anos, foi na cidade ali próxima de São Bernardo do Campo, Estoril, que é um lugar ali bem legal para piquenique. Aí meu pai ia comprar uns negocinhos que estavam faltando, acho que pão, alguma coisa. E ele disse assim, por favor, Ronaldo, fica no carro. E eu gostava. E eu pensei assim, do outro lado da rua, uma rua estreita, que os carros tinham que passar 20 quilômetros horários. Bem estreita. E aí, o carro do meu pai era um Fusquinha, estava do lado direito, e aí tinha uma Kombi, que estava com um monte de amigos, que estavam do lado esquerdo. Aí sabe o que eu pensei? Eu vou ficar olhando para o meu pai lá dentro, do mini supermercado, eu vou passar a rua, é pequenininha, é estreita, vou conversar com os meus amigos, vou ficar olhando para o meu pai. Quando ele tiver para sair, eu volto para o carro. E aí eu dei risada, foi gostoso. Vocês sabem o que é ser amigo. Só que na hora de eu voltar, eu não olhei. E quando eu não olhei, o carro veio e bateu. E quando ele bateu, eu sei que eu voei para um lado, a minha perna virou. E eu tentei levantar achando que era só uma batida, porque 20 km horário não foi com velocidade. Meu amigo, eu quebrei a perna e fiquei engessado. Daqui, onde eu estou, essa perna inteira é até aqui, Eu fiquei 45 dias engessado. E aí, sabe o que aconteceu? Minha mãe e o meu irmão mais velho foram para casa, o pessoal levou eles para casa. Eu estava em São Bernardo do Campo. Quando eu cheguei no pronto-socorro, me deram uma injeção, eu apaguei. Quando eu acordei, sabe onde eu estava? Eu estava numa enfermaria. Eu não estava num apartamento, porque estava muito cheio.
Eu lembro que eu estava próximo da parede, assim, ó. E era uma dor insuportável. Era uma dor insuportável. Mas meu pai estava ali do lado. E teve algumas vezes que meu pai segurou na minha mão, assim, ó, e eu queria que ele soltasse a minha mão. Parece incrível isso, mas parece que ele segurava na minha mão e doía mais. Estava tudo doendo. Mas ele estava do meu lado. Teve uma hora que, por exaustão, eu dormia um pouco, meu pai também com um cobertor que estava do lado da cama, assim, ó. Não passou a dor, como alguns pregadores podiam usar para fazer esse efeito especial. Não passou a dor. Aumentou algumas vezes, mas até hoje, ele já faleceu. Eu lembro que o meu pai estava do meu lado. Trabalhar com o Ministério Jovem é estar do lado. Continuamente, regularmente, porque senão vai causar mais dano do que benefício. Mesmo desobedecendo. Mesmo desobedecendo. Ano retrasado, o pastor Anderson Carneiro, eu acredito que a maioria conhece Eu aqui. conheço ele também. Ele veio lá de São Paulo, né? Isso, Lá de ele Sorocaba, aquela região lá. Ele é o nosso líder aí, né? líder de jovens aqui na nossa região. Ele fez uma pesquisa com 2.000, quase 2.600 jovens, né? Eu estava fazendo parte da equipe que fez parte dessa pesquisa, né? Da aplicação dessa pesquisa. E algumas coisas foram super interessantes que a gente conseguiu extrair dessa pesquisa. Uma delas, o culto, qual que é o programa da igreja que os jovens mais gostam? Quase 2.600 jovens. Escola sabatina e culto divino. Uau. Quais são os programas que os jovens menos gostam? Culto de quarta e o culto de jovens. E aí, na sequência, tinha uma pergunta, o porquê, a razão, né, deles não gostarem. Superficialidade espiritual. Aí tinha espaço para eles comentarem, e alguns comentavam, estamos cansados de concursos, estamos cansados de teatro. Então, foram comentários muito repetitivos nessa pesquisa, né? Isso é super interessante. Um outro ponto da pesquisa também, você já teve vontade de sair da igreja, 60% afirmou que já teve vontade de sair da igreja. E aí a pergunta seguinte eram os motivos. Falta de compreensão, não me sinto parte da comunidade, não sinto que tenho amigos. Algumas respostas, assim, mudando as palavras, mas que se repetiu várias vezes. Sinto que se eu errar, não terei alguém para me ajudar. Mais ou menos isso. Então, é muito importante nós termos os jovens perto, estarmos ao lado, mesmo que muitas vezes o comportamento não seja o comportamento ideal, mas o estar ao lado, o estar perto, torna você uma referência para esse jovem. Torna você como se fosse um porto seguro, que se acertar, ele sabe que você vai celebrar junto, mas se ele errar, ele tem para onde correr. Então, isso é bem importante. Pastor, antes da última pergunta que eu tenho aqui, que aí eu acho que você vai falar bem mais. Alguém tem alguma pergunta aí para fazer para o pastor? Aqui. Se eu não souber, eu passo para o pastor Fiuza ou o pastor Ricardo. Está combinado. Então, é o seguinte, o senhor colocou como um dos motivos para sair da igreja a repressão e também a superproteção. Sim. Eu vi como dois polos contrários, né? E eu sei que a grande sacada da vida é o equilíbrio. Eu acho que todo mundo sabe, até as crianças. Mas eu vejo... eu vou ilustrar aqui para o senhor talvez entender. Eu sou hiperativa, eu falo demais, por isso que eu não consegui ficar sem perguntar. Fica tranquila. Então, o senhor fica imaginando eu quando criança, como era bem mais grave. Então, eu não ia a uma igreja quando criança e ficava quietinha, óbvio, né? Só que eu era da igreja católica e as irmãzinhas lá, as freiras me chamavam. A minha mãe foi embora de casa, abandonou lá, e eu ia sozinha com a minha irmã para a igreja. E quando a gente entrava na igreja, ela chamava, vem cá, se você não se comportar com a sua irmãzinha, que era o culto das criancinhas, era a missa das crianças, 9 horas da manhã. Está vendo aquela luz ali na frente? Você vai ser fulminada. Eu lembro disso como se fosse hoje. Por incrível que pareça, sendo hiperativa ou não,
eu me mantinha calada, quietinha, porque eu tinha medo, né? Mais medo que qualquer outra coisa. Mas o certo é que amadureci, cresci, e eu tenho uma visão assim. Eu acho que uma frase que eu ouvi muito do pastor Leandro Quadros, que eu acho muito pertinente. A gente deve chamar Jesus de meu grande amigo, mas nunca de amigão, né? Aquele que tu dá um tapa nas costas, dá um empurrão. E aí eu queria que o senhor dissesse a posição ideal, o senhor e o Diego, representando os jovens aí, porque eu vejo que, às vezes, principalmente na nossa comunidade, me incomoda, já que eu venho de uma comunidade em que muita coisa era superficial, que é a Igreja Católica, mas a reverência era muito forte. E isso me incomoda. Eu acho o púlpito um lugar sagrado. Eu acho assim, que ficar levantando e saindo da igreja, eu acho desrespeitoso. Então, não é uma visão de uma pessoa antiquada. Pelo contrário, eu tento me inserir, eu tenho uma visão mais jovem da coisa. Tento ter uma visão mais jovem da coisa, já que eu tenho 50. Mas eu gostaria que o senhor me posicionasse em relação a esse equilíbrio, porque muita gente sai da igreja por falta de ver essa reverência, esse respeito na casa de Deus, e ver as pessoas tratando, mesmo um jovem, chega a se queixar disso, como o senhor colocou, como um dos motivos. Bom, essa pesquisa... Eu já tinha sido fulminado 10 vezes nessa história. Essa pesquisa, ela foi feita, não essa que eu apresentei, ela não foi feita para todo o Brasil, ela não foi feita para toda a América do Sul, essa foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos, por um pastor que nos deu uma aula no MBA em Novas Gerações. Então, essa é a realidade daquela comunidade. Aqui nós temos uma outra realidade. A única coisa que eu gostaria de colocar para você é o seguinte: muitas vezes, aquela reverência que você está se referindo, ela deve começar dentro de casa, através do culto da família. Uma outra coisa que precisa acontecer, que é muito importante, para que os jovens possam respeitar a autoridade divina, é que nós, como pais, possamos ter calma, paciência, com jovens ou como garotas que estavam vivendo, ou que estão vivendo uma situação parecida com o que você viveu. Quando você era mais nova, você falou que você era hiperativa, não é isso? Hiperativa, não é isso? Eu tenho 3 filhos em casa. Eu tenho um filho que vai casar, como vocês já sabem, 2 que são gêmeos. O meu filho, ele não é melhor do que ninguém. E os outros que são gêmeos também não. Mas um dia desses, eu estava comentando, acho que com vocês, ele tem um cargo e uma função de influência. E dentro da igreja ele cometeu um ato de irreverência. E como nós temos as redes sociais, chegou para mim a imagem dele, conversando com uma outra pessoa numa hora e num momento que não era para conversar. No momento que era para estudar a Bíblia. E aí, o que você ia fazer? O que eu iria fazer? Brigar? Não, mas como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai conversar? Se eu for repressivo com meu filho, eu já até sei o jeito que ele levanta e que ele levanta a mão. Ele vai sair e não vai me ouvir. E aquele dia, com muito respeito, com muito carinho, em particular, porque tem algumas coisas que a gente fala em particular, porque a gente tem que preservar as pessoas. A gente não pode jogar no público, a gente tem que falar em particular. Aí a gente senta com o filho e diz assim: brother, já comecei assim, eu tenho algo para te falar. Você tem uma influência na vida de mais de 150 jovens. E as pessoas estão observando você. Mas, acima de tudo, nós não podemos servir aos 2 senhores, não tem jeito. Ou a gente está na internet, ou a gente está assistindo um filme. Bem que hoje, por incrível que pareça, tem gente que está na internet assistindo filme e fazendo tudo ao mesmo tempo. É um negócio espetacular. Isso é um fenômeno. Tem gente que estuda, está assistindo o filme, está no celular e tira 10. Como é que eu vou
resolver esse problema se é uma realidade. Mas eu fui com carinho, eu fui com amor, eu fui com paciência. E ele foi me questionando, e eu não perdi a paciência. E eu não perdi o respeito. Porque mesmo por uma garota bem pequena, mesmo por um jovem que está quase para casar, você tem que respeitá-lo como um ser humano. E ele quer que você respeite e converse com ele no nível dele, com calma. No final, sabe o que ele disse para mim? Pai, cometi um erro. Não vou fazer mais isso. Agora, se eu tivesse sido duro, poxa, você é filho de pastor, o que você está fazendo? Está ficando louco? Você está me representando mal. Ele falou, não quero ouvir você. E nunca mais vou ouvir você. Porque você não entende o que eu estava falando com aquela pessoa naquele momento. Era uma coisa extremamente relevante, uma coisa extremamente importante. Mas como eu fui tranquilo, respeitoso, amoroso, valorizando a sua pessoa, a sua personalidade. No final ele chegou, pai, estou errado, não vou fazer mais isso. Empatia, né? Empatia. Empatia. Alguém tem mais alguma outra pergunta? Não? Senão eu vou fazer a última aqui. Vou aproveitar aqui. Aproveita então, pastor. Eu estava numa igreja, lembra que eu falei que eu estava na Alemanha, no Concílio Mundial dos Jovens, os líderes foram para lá em 2018, e aí eu fui numa igreja, e aí a menina chegou e disse assim, você vai dormir na minha casa com seu filho. Casada, com filho e tudo. E era para dormir na casa de alguém mesmo lá. Isso era o combinado. No outro dia eu peguei o carro para fazer uma visita na cidade de Berlim, ela falou assim, volta no jantar. Só para você entender o que eu estou falando. Volta no jantar. E eu falei, por que você está tão aflita? Não, porque eu preciso conversar com o senhor. Voltei no jantar. Sabe o que eu descobri? Que ela tinha um filho de 21 anos que não apareceu. Eu não conhecia esse filho. Só conhecia os mais novinhos, de 10, 9 anos. Daqui a pouco o meu filho foi para o quarto, o pai do menino, esposo dela, ateu, foi para o quarto, os meninos foram para uma outra sala, porque era uma tremenda de uma casa com 4, 5 cômodos, foram para uma outra sala, e ficou ela como mãe, ficou ele na minha frente, e eu com ele a partir das 7 da noite. E ele disse a primeira frase, eu sou ateu. Eu não quero saber de Deus, então não venha com churumelas, né? Ele não falou essa palavra, eu só estou fazendo aqui um gancho. E aí ele começou a me colocar uns pontos que eu fiquei desesperado. Porque não é porque eu sou pastor há 32 anos que eu conheço tudo sobre Bíblia. E eu preciso estar estudando constantemente. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu preciso ajudar esse rapaz. Ele está estudando uma universidade alemã, uma influência pós-moderna. O que eu faço? Aí, Deus me deu uma resposta. Sabe qual foi a resposta dele? Seja humilde, seja respeitoso. E aí eu disse assim, eu acredito que você está buscando a verdade, porque você é sincero, você é estudioso. Eu sou um pastor, eu sou um cristão, eu acredito na Bíblia. E dentro da sua pergunta, a resposta que eu tenho, dentro da minha condição, do meu conhecimento, é na Bíblia. E eu vou abrir a Bíblia para você, mas eu te respeito, mesmo que você não aceitar. Apresentei o primeiro texto. Daqui a pouco ele me faz uma outra pergunta mais cabeluda do que a primeira. E eu falei, eu estou frito aqui. Aí eu falei assim, vou para a Bíblia. Aí Deus parece que faz a gente lembrar dos textos. E eu fui pela Bíblia, e fui pela Bíblia. Quando foi lá por 3 horas da madrugada, sabe o que ele falou para mim? Acho que eu estou precisando estudar mais a Bíblia, né, pastor? E quem estava destruído e aflito era eu. Aí nós fomos dormir. Quando chegou no outro dia, eu coloquei as malas, nós estávamos atrasados, tínhamos que viajar. Sabe quem que vai para nos despedir, em primeiro lugar? O jovem ateu. Ele deu um abraço assim, disse assim, pastor, ora por mim, intercede por mim. Agora, se a gente não tiver respeito, a gente pode ter razão na teoria, mas a gente vai perder os jovens do mesmo jeito. Agora, pastor, a gente... Tem uma pergunta aqui, ó. É para levantar agora? Pastor, Sim, senhor. lá em casa tem um de 13 e uma de 11, e às vezes eu fico desesperado com como tirar isso aqui deles. Sim. E é difícil. E eu tenho muita dificuldade, tanto eu como a minha esposa, porque eu vejo o interesse deles por isso aqui muito grande e muito difícil de despertar eles para outras coisas. E não tenho... em determinados momentos a gente pergunta, e aí, o devocional de hoje já foi feito? A tarefa já foi feita? E se você não ficar em cima, eles ficam o dia inteiro nisso aqui. Nos ajude, pastor. Eu preciso de algumas... Eu tenho lá em casa também. Eu tenho a mesma situação que a sua.
E eu quero só te dar um conselho de amigo. Pode ser que contigo pode dar certo ou não, mas comigo está dando certo, que é o seguinte. Na nossa vida empresarial, familiar e até mesmo aqui na igreja, não existem metas, não existem objetivos para serem alcançados. A gente tem que abrir o jogo para os nossos filhos e dizer assim, aqui dentro dessa casa nós temos metas, nós temos objetivos para serem cumpridos. Em curto prazo, médio prazo e longo prazo, em relação aos estudos, em relação à vida espiritual, em relação à recreação. E nós vamos começar a cumprir alguns requisitos. E um vai ajudar o outro. Nós vamos fazer um contrato aqui. E aí, se esse contrato não for, cumprido, nós vamos ter que voltar a conversar novamente. Deus tem sido bom para muitas famílias e vai ser bom para você também. Crie metas. Eu sei que você é um homem sério, um homem comprometido com Deus, com a sua família. E vai dar. E seus filhos estão aqui, são pessoas extremamente inteligentes, criativas, meninos com potencial tremendo para o futuro. E conversando, mostrando o lado positivo e o negativo do tempo e das escolhas que fazemos, ele poderá compreender com mais facilidade, mas as metas precisam ser cumpridas. E, no fundo, nós somos responsáveis como pais para que estas metas sejam cumpridas dentro de casa. Ok? Nós somos professores dos adolescentes, né? Ana, Flávia, Turma Luciana boa demais. e eu. E os nossos adolescentes, eles têm atividades por temporada. Essa temporada agora é daquele cubinho de juntar todas as cores, né? Como é que chama aquele cubinho, Gui? Cubo mágico, cubo mágico. Aí, pastor, às vezes a gente está passando a lição, aí eles trazem o cubo, aí eles ficam no cubo aqui, ó. E a gente passando a lição, né? E eles no cubo. Aí você acha que eles não estão prestando atenção, né? Você está falando, ele está aqui no cubo. Aí, um sábado desses, estava passando uma parte da lição e tal. Aí, daí, um desses que vem com o cubo, falou assim, tio, mas você esqueceu daquela parte, com aquele verso. Eu falei, tá bom. No cubo. E aí ele voltou para o cubo. Então, é um fenômeno mesmo, não dá para explicar, né? Eu não consegui fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eles conseguem fazer até 3. No fundo, a gente gostaria de fazer o mesmo, né? Vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros. Porque, meu amigo, você fazer o cubo, mexer na internet, ver a lição e ainda corrigir o professor, é louco. É nova geração mesmo. Ai, é verdade. Agora, pastor, a gente já falou aqui sobre uma comunhão com Deus, a gente já falou sobre empatia e se envolver com as novas gerações, que isso é super importante. Agora a gente precisa cumprir uma missão para que Jesus volte logo, para que a gente vá para o espaço alfa lá do céu. Né? Amém. É esse espaço aí, o espaço do céu. Ok. Como envolver as novas gerações no cumprimento da missão? Porque a gente percebe uma característica nas novas gerações. Eles são muito envolvidos com causas sociais. Verdade. Muito envolvidos com causas sociais. Só que, como discípulos de Cristo, a gente está para dar o pão material, mas a gente também precisa oferecer o pão espiritual. Não há dúvida nenhuma. Bom, eu tenho dentro do meu ministério alguns princípios importantes que, se eu estiver numa comissão diretiva da Igreja Adventista, eu tenho ele na cabeça. Se eu estiver num grupo da comunidade Alfa, eu também tenho para compartilhar com vocês. Existem alguns princípios que não podem ser esquecidos. E esses princípios estão aqui nessa mão. Tá? Para ser didático. Um outro dia, o líder mundial, que não está mais agora, o pastor Baraka Muganda, que trabalhou durante 15 anos como líder de jovens, ele esteve em Porto Seguro, em 1999, já faz um tempo. E até aquele momento, nenhum manual de Ministério Jovem me ajudou a entender a filosofia do Ministério Jovem, até aquele momento. E ele disse assim, queridos líderes, porque todo mundo era líder, nós estamos sendo questionados no mundo inteiro. Ele dizendo, eu estou viajando o mundo inteiro. E as pessoas, os pais, os pastores dizem assim, não tem um manual? Porque quando você vai na escola sabatina tem um manual.
Quando você vai no Clube dos Bravadores, tem um manual. Quando você tem um projeto para os anciãos, tem o manual dos anciãos. É ou não é? Tem uma coisa mais bem formatada. Agora, quando você trabalha nessa idade de 16 para cima, não tem o manual. E aí as pessoas me perguntam, pastor, o que a gente faz? Certo? O que a gente faz? E ele disse assim, eu não vou fazer nenhum manual, mas eu vou colocar para vocês 5 princípios. Eu nunca mais esqueci desses princípios. E ele disse assim, cada igreja é um mundo, cada comunidade é um mundo. E as atividades, diferente dos princípios, são conforme a comunidade, conforme o contexto. Então você não pode engessar e pegar um manual e dizer assim, agora a comunidade alfa tem que fazer exatamente a risca, como está escrito aqui. Porque alguns tipos de ênfase, alguns tipos de ideias não funcionam na nossa comunidade. É complicado, não é? É complicado. Então ele colocou 5 princípios. E esses 5 princípios têm a ver com os fundamentos do Ministério Jovem. Eu quero que vocês me ajudem a colocar esses princípios. Vocês vão ver como vocês sabem. Qual é o primeiro princípio ao trabalharmos com jovens? Qual deve ser o primeiro objetivo? Me fala aqui. Eu até vou levantar e vou levar o microfone para vocês. Qual que é o primeiro objetivo? Como é que é? Aceitar? Sim, esse é um objetivo, mas está dentro, acho que do 3º ou 4º. Qual é o objetivo principal para trabalhar com jovens? Me falem aqui. Com jovens, com qualquer pessoa, com crianças, com adolescentes, qual é o principal objetivo? Oi? Salvação. Qual é o primeiro objetivo? O objetivo é levar a comunidade alfa para o reino dos céus. Sim ou não? Verdade. Agora as atividades dependem da comunidade alfa. Mas o objetivo não pode ser mudado. O princípio não pode ser mudado. Qual é o primeiro princípio? Comunhão. Esse é o primeiro princípio. Certo ou errado? Estou exagerando em alguma coisa? Não estou exagerando. Então, qualquer atividade que você for colocar. Outro dia eu estava com um grupo, chega aqui, Diego. Um dia eu estava com um grupo de líderes e nós fizemos uma dinâmica, colocamos um papel e uma caneta para cada um deles. E aí nós dissemos assim, vamos dividir em grupos de 10. Olha que legal isso aí. E vamos colocar atividades que possam influenciar os nossos jovens a terem mais comunhão com Deus. Meu amigo, apareceu um monte de atividades, extremamente criativas. Não subestimem os nossos jovens. Esse é o maior problema que eu tenho. Como que é? Isso aí. Subestimar. É isso aí. Não conversa e não vai por esse caminho. Tá certo? Existem dons espirituais. Daí nós temos que ajudar a eles crescerem e desenvolverem nisso. Mas nós temos um princípio. O princípio não muda, que é a comunhão com Deus. Olha que interessante, o pastor Baraca dizendo assim, não vou fazer manual nenhum, mas o princípio não muda. Qual que seria o segundo princípio? O primeiro é mais fácil, né? E você acertou, merecia até um presente. Né? Qual é o segundo princípio? No Ministério Jovem e na nossa vida. Nós precisamos saber, Diego, da onde nós viemos, aonde nós estamos e para onde nós vamos. O que quer dizer isso dentro da comunidade alfa? Quer dizer o seguinte, que fora a sua comunhão pessoal, seu culto familiar, com a sua família, a sua leitura da Bíblia, aquela coisa toda, e os meios criativos que vão ser feitos, e eu não tenho dúvida que vão ser realizados, é só sentar na mesa. Você tem que sentar na mesa e começar a discutir, e as ideias vão vir. Sabe qual é a segunda coisa? Eu tenho que saber a história da minha igreja. Eu tenho que saber de onde ela veio, aonde ela está e para onde ela vai. Eu tenho que saber as doutrinas desta igreja, os fundamentos e os pilares desta igreja, que são as 28 crenças. Tá certo? Então nós temos que ajudar os nossos jovens a conhecerem as doutrinas, porque quando eles conhecem, eles vão ter uma emoção tão grande, como eu tive outro dia. Eu estava fazendo mestrado em teologia, aí o pastor e o doutor Albert Tim, já viu falar nesse doutor aí? Ele é PhD, e ele começou a falar sobre a história da formação, da junção, ou da unidade das doutrinas da comunidade adventista. Eu comecei a chorar. Sabe por que eu comecei a chorar, minha amiga? Porque é sobrenatural, é só por Deus mesmo. E aí você vê a mão de Deus conduzindo a nossa comunidade. Então eu tenho que saber, eu tenho que conhecer essa doutrina e essa história. Então, primeiro princípio, comunhão. Qual é o segundo princípio? Herança. Eu tenho que saber de onde eu vim e para onde eu vou. Qual seria o terceiro princípio?
Terceiro princípio tem a ver com a palavra amar e tem a ver com a palavra aceitação. E eu falei que era o terceiro princípio. Tem a ver com a parte social. Lembre-se do texto inspirado. Jesus se misturava com as pessoas. Se ele estivesse aqui em Manaus, o que ele ia fazer? Ele ia comer peixe com as pessoas. É ou não é? Ele ia visitar as casas, ele estaria nos 25 pequenos grupos, ele estaria junto, amando, conversando, com o WhatsApp de todo mundo, preocupado se alguém está faltando, pagando o preço. É isso. Não é fácil. Tem que se comprometer. Mas é a parte do relacionamento. Não é? Quarto princípio. Esse princípio eu não imaginava que existia. Sabe qual é o princípio, irmã? É o princípio da fidelidade. Em outras palavras. Inclusive, eu estou preparando um folder, pastor Fiuza, para falar às novas gerações sobre esse assunto. Fidelidade. O verdadeiro espírito da adoração, que envolve um pouco o que a senhora falou. Que envolve o meu talento, não é assim? Envolve os meus bens, envolve o meu tempo, envolve tudo. Fidelidade. Os jovens precisam entender isso. Quais são as atividades que vão ser desenvolvidas para nós promovermos o relacionamento e a fidelidade? Vocês é que vão escolher. Vocês é que vão decidir. E para ser mais exato ainda, são os jovens que vão decidir. São as novas gerações que vão decidir. Porque quando você coloca a coluna dos princípios, eles vão ser os primeiros a respeitarem. E o último princípio que o Diego falou tão bem, porque é uma pessoa carinhosa, experiente, aplicada, sempre querendo ver o bem das novas gerações, com todas as coisas aí que você já criou, joguinhos e tudo mais. O quinto princípio, depois a gente repete só para a gente pôr na memória, é o espírito do serviço. É a missão. Quando o Senhor esteve aqui nesta terra, estava conversando com os jovens discípulos, ele observou um que estava meio triste, observou um outro que estava querendo ser superior e competindo com aquele que estava do outro lado, e aí ele chegou e disse assim: quem quer ser o melhor aí? Quem quer ser o the best, o top da excelência? O top da excelência é o primeiro a servir. Jesus se misturava com as pessoas, servia as pessoas, apresentava a salvação às pessoas, e estas pessoas eram resgatadas pelo poder do Espírito de Deus. Quais são os 5 princípios? Primeiro, comunhão. Levar os jovens à salvação, como você disse. Segundo, a herança. Aonde eu vim, onde eu estou e para onde eu vou. Tem a ver com a história da nossa igreja. Tem a ver com a herança doutrinária da nossa igreja. Nós precisamos saber. Terceiro item. Qual que é o terceiro item? Relacionamento, sociabilização, sentar à mesa. E isso precisa de tempo. Quarto item, fidelidade. E quinto item, serviço. As atividades é por conta de cada comunidade. Que Deus os abençoe. Amém? Muito bem. Que bom que todos vocês vieram para esse momento especial nosso aqui. Tendo em vista o nosso, vamos dizer assim, amadurecimento como comunidade, como igreja, da nossa visão acerca do discipulado das novas gerações. Eu gostaria de lembrar algumas iniciativas que nós temos aqui, relacionadas aos nossos ministérios. E aí, para a gente terminar esse momento, eu gostaria de fazer pedir ao pastor Ronaldo que orasse por essas pessoas que eu vou chamar aqui à frente, que representam os nossos ministérios direcionados às novas gerações.
e eu vou citar os líderes para esse ano aqui. Que estiverem aqui, por favor. Tem alguns que estão viajando, e aí, se o líder desse ministério estiver viajando, queria que um representante pudesse vir aqui, tá bom? Nós temos a Raquel, que é a líder do nosso ministério infantil, a Lidiane do Alpha Kids, elas estão aqui? Se estiverem, por favor, venham aqui. Se não tiver, se puder vir um representante. Também a Rosiana do Clube dos Bravadores, que não está, pode vir a Cat. A Sabrina do Clube dos Aventureiros. A Flávia e a Luciana, que é do Alpha Teens, do nosso Ministério dos Adolescentes. A Monique, que é líder do nosso novo ministério dos novos jovens. O Marcos, que vai chegar amanhã. Se alguém puder representá-lo aqui também. São 7 ministérios. Aventureiros, Bravadores, Ministério Infantil, Alpha Kids, Alpha Teens, Novos Jovens e Ministério Jovem. 7 ministérios que nós temos em nossa comunidade que são direcionados para as novas gerações. E aí eu queria convidar também o Jader e o Diego, que são... Jader já era um ancião ano passado, e o Diego, que é o novo ancião, que vai estar nos ajudando com esses ministérios. Também quero convidar aqui para representar os pais e as famílias, o Felipe e a Lilian, que são os líderes do nosso Ministério de Família. A Carol e o Alex para representar a nossa iniciativa do Pegadas, que é um movimento que vai ser mais desenvolvido esse ano aqui na nossa comunidade, que vai ajudar os pais no discipulado das suas crianças. E também quero convidar o pastor Marco e a Tainara, representando aqui, que são a família pastoral, que vai trabalhar diretamente com planejamento, estratégias para nós desenvolvermos o discipulado das novas gerações. Muito bem. Será que eu consegui falar sobre todos? Espero que sim. Bom, a Ana do Diego, a Ana do Diego também, né? Também tem sido tão importante para nós. Bom, eu queria colocar aqui vocês diante da igreja, porque vocês têm uma responsabilidade, que é nos ajudar a discipular as novas gerações, né? E essa responsabilidade, como bem o pastor Ronaldo disse aqui, eu gostei muito do que ele falou, é uma responsabilidade dos líderes da igreja, nossa. Contudo, se os pais não fizerem a sua parte, o que vai acontecer? Se nós fizermos perfeitamente a nossa parte, né? Como líderes na igreja, e fazendo o melhor possível, Diego, os joguinhos lá, incentivando e tal. Se cada um aqui fizer a sua parte perfeitamente, e os pais, Lilian e Felipe, não fizerem a sua parte, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, né? O que vai acontecer vai ser que nós teremos muitas decepções no futuro. E isso é uma coisa que nós não queremos, né? Nossa comunidade é bem jovem, nós começamos com famílias, com crianças. Hoje as nossas crianças já são aí juvenis, adolescentes, né? E nós queremos ter uma igreja muito jovem, nós queremos ser uma igreja jovem. Nós queremos o engajamento das novas gerações. E não queremos perder os nossos jovens. Contamos com todos vocês e contamos com toda a nossa comunidade também. Com os pais, com os avós, com os tios e com o seu, sobretudo com o seu exemplo, com as suas orações, com o seu envolvimento, com a sua participação. E assim, nós faremos a igreja do futuro. Assim nós faremos a igreja do futuro. Queremos que Jesus volte logo, e vamos trabalhar para que Ele volte em nossa geração.
enquanto nós estivermos vivos, né? Mas, se Jesus não voltar, até a minha morte, eu quero trabalhar para deixar uma igreja melhor na próxima geração. Você gostaria que isso acontecesse? Você gostaria de se comprometer com isso? Fazer o seu melhor para que Jesus volte nos nossos dias? Mas se Ele não voltar, que a nova geração seja mais comprometida ainda do que a nossa? Bem, eles dependem muito de nós. Nós que somos pais e nós que não somos pais também, né? Todos somos influenciadores. Tem o seu compromisso? Quantos poderiam levantar sua mão num ato simbólico, dizer assim: eu quero fazer minha parte pela igreja, ou pelo futuro da igreja, pelo futuro da missão. Quero investir nas novas gerações. Que Deus seja louvado. E eu agradeço a cada um de vocês aqui que tem se colocado à disposição para fazer o seu melhor. Pastor Ronaldo, o senhor poderia fazer uma oração? Vou chamar o pastor Fiuza aqui também, que representa a nossa associação e todas as iniciativas da nossa igreja em toda a região. Podemos todos nos levantar? Pastor Ronaldo, quero pedir que o senhor, que tem mais do que todos nós aqui, dedicado o tempo da sua vida em Ministério Jovem. São 27 anos dedicados integralmente, né, aos Ministérios de Jovens. E quero dizer que é um marco na história da nossa comunidade, esse dia, a estada do senhor aqui. Nós estamos iniciando hoje, e é significativo também a apresentação do pastor Marco e sua esposa aqui, iniciando hoje um processo que já começou, né, na nossa comunidade, mas de forma mais intencional ainda. No final do ano, pelo mês de outubro, novembro, nós refizemos um item de alvo do nosso planejamento estratégico para 5 anos com os nossos anciãos, e estaremos lançando para as próximas semanas aqui, que tem a ver exatamente com as novas gerações. E queria pedir que o senhor orasse pelo grupo de líderes que nós temos aqui e pelas novas gerações da nossa comunidade, por favor. Querido Pai, nós louvamos o Teu nome pela oportunidade de estarmos um tempo juntos para refletirmos sobre esse tema tão importante para a nossa comunidade. Quando a gente vê esse grupo de líderes aqui na frente, a gente vê esses pais comprometidos, esses jovens destemidos, a gente se sente pequeno, fraco. Mas ao olharmos para o Senhor, o Rei da Glória, aquele que veio, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou entre os mortos, está vivo intercedendo pelos nossos pecados, nós temos a certeza e a segurança que através do poder do Espírito Santo, seguindo os Teus princípios, na Tua palavra, nós seremos vencedores. Portanto, como ministro do Evangelho e ministro dos jovens da Tua igreja, numa região do Brasil, eu quero entregar esta comunidade em Tuas mãos, para que o projeto dos novos jovens, das novas gerações, possam ser uma referência, tanto aqui para esta igreja, como também para todo o estado, e quem sabe, para todo o Brasil e todo o mundo, até o dia que veremos o Senhor voltando em glória e majestade. Dê-nos determinação, dê-nos humildade, que possamos buscar em Ti a solução para os problemas, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Ronaldo. E fica aqui um pouquinho, pastor Ronaldo. Nós queremos que o senhor leve um gostinho da Amazônia para a Júnia, para o Felipe, para a Mariana e para o Leonardo. Uma salva de palmas para o pastor Ronaldo Arco. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, pastor. Cada família da nossa comunidade